E aí, galera do YouTube, eu sou o Joey do canal Mangatube. E galera, dessa vez com vocês mais um vídeo aqui no canal. E nesse vídeo nós vamos falar sobre o porquê que é tão difícil o One Piece, né, o mangá de One Piece, ganhar uma reimpressão ou um relançamento aqui no Brasil. Então, se você está curioso, eu prometo que nesse vídeo eu vou responder todas as dúvidas de vocês. Então fica aí que depois da vinheta vocês vão saber o porquê dessa dificuldade. Bom, se você gosta de vídeo assim, já deixa o seu like, porque ele ajuda a gente pra caramba e vai fazer com que mais pessoas, né, saibam aí o porquê que é tão difícil, porquê que a Panini não anuncia logo esse relançamento, essa reimpressão de One Piece. Se não for inscrito no canal, já se inscreve, porque aqui sempre a gente lança vídeos a respeito de mangás, novidades, curiosidades, e aí você com o sininho ativo já fica sendo avisado sempre que sair um vídeo novo. E se você quiser apoiar o canal de uma outra forma, pode se tornar um membro. Clica aí no botão Seja Membro e conheça os benefícios. Antes de tudo, eu também queria dizer que o intuito desse vídeo não é dizer que é impossível que o One Piece seja relançado. Não, gente, eu não estou falando que isso não vai acontecer. Mas o intuito aqui é explicar o porquê isso é difícil no momento, ou seja, por enquanto. E o porquê também de fazer um vídeo assim. Isso porque a Panini, né, que é a atual detentora dos direitos de publicação do mangá de One Piece no Brasil até o momento, vem anunciando uma série de mangás que vão ser reimpressos. E uma coisa que impressionou os colecionadores foi que a Panini começou a anunciar a reimpressão de títulos que já foram lançados aqui há bastante tempo, como por exemplo Berserk, Vagabond, One Punch Man, e que foram títulos muito pedidos para uma reimpressão. Porém, One Piece, que também é um título que é muito pedido, vem sendo deixado de lado. E muitas pessoas não entendem o porquê. Bom, então vamos lá para essa explicação. Por que é tão difícil reimprimir One Piece aqui? Por que a Panini não anuncia também nessas reimpressões, já que é um mangá que teoricamente vende bem? A primeira questão é a quantidade de volumes. Atualmente, o One Piece possui 98 volumes lançados aqui no Brasil. É uma obra que ainda está em andamento no Japão e que, por mais que o autor já tenha falado que ele vai terminar a obra aí em 5 anos, creio eu que deve passar um pouco disso, e o mangá com toda certeza deve ultrapassar os 110 volumes lançados. O One Piece hoje aqui no Brasil, ele é vendido a preço de capa a R$ 24,90. E ele tem a qualidade padrão simples da Panini, então uma capa cartonada com páginas em papel jornal. Muitos podem não saber por ser colecionadores atuais, mas o papel jornal antes, ele era a primeira escolha das editoras para qualquer tipo de publicação de mangá aqui no Brasil. Porque o papel jornal era um papel muito barato, então o custo final do produto não saía tão caro. Apesar de que o papel jornal, né, ele não é um papel assim, um dos melhores. Porém, hoje em dia, o uso do papel jornal, ele acabou se tornando inviável para as publicações. Por quê? Além dele hoje custar muito caro, ele também não tem uma qualidade muito boa. Então é muito improvável que, se o One Piece fosse reimpresso, ele viesse a ser reimpresso com papel jornal, porque senão ele ia custar muito caro, ia ter uma qualidade horrível e não ia vender bem. E aí, por que eu uso a palavra reimpresso e não a palavra relançado? Porque eu já vou aproveitar aqui esse espaço para também explicar para vocês a diferença entre essas duas palavras. Reimpressão é quando você vai lançar o título nos mesmos formatos do que ele já foi lançado anteriormente. Então a gente tem os exemplos aí. A Panini, ela reimprimiu alguns outros mangás, como Spy Family, Black Clover, o Vagabond, o Berserk. Esses mangás, eles vão vir exatamente no mesmo formato que eles vieram anteriormente. Então, o Vagabond com a sua capa cartonada, a orelha, as páginas em papel offset, o verniz na capa, sem tirar nem pôr. Um relançamento é quando um título ele sai aqui no Brasil novamente, porém
com um formato diferente ou quando ele sofre algum tipo de mudança específica. Então, alguns exemplos de relançamento que nós tivemos. A gente tem da própria Panini, né? O Naruto Gold e o Dragon Ball. O Naruto ele já havia sido lançado no papel jornal e no seu formato pocket, e na edição Gold foi um relançamento porque a editora lançou com a capa diferente, capa cartonada, páginas em offset, tem o hot stamp ali dourado. E o Dragon Ball, ele saiu com páginas em papel offset, sendo que ele tinha sido lançado anteriormente com páginas em papel jornal. Sem falar também no Kanzenban, né, que também saiu em papel couché, capa dura, enfim. Então, essa é a diferença entre reimpressão e relançamento. Então, voltando. Então, já que a gente falou que seria muito inviável trazer o One Piece em papel jornal, então aí nós não teríamos uma reimpressão de One Piece. Nós teríamos um relançamento, porque a Panini iria utilizar outro papel. Provavelmente ele viria com um papel offset ou com um papel off-white, seguindo esses modelos de relançamento que nós tivemos. Se esse relançamento fosse ocorrer agora, ele iria ser relançado com um preço de R$ 29,90, seguindo também os moldes desses outros relançamentos que nós comentamos. Se a gente for fazer um cálculo simples, né, pegar R$ 29,90 vezes 98, a gente vai ter R$ 2.930,20. Ou seja, a coleção de One Piece ela iria girar em torno aí dos seus R$ 3.000 ao todo. Mas calma que não é tão simples assim. Por quê? Esses 2.930 é considerando você pegar os 98 volumes de uma vez. E a gente sabe que isso não vai acontecer. A Panini ela vem fazendo o esquema de relançamento em blocos. Geralmente, ela lança de 5 em 5 volumes por vez. E a gente viu esses exemplos nesses títulos mais longos, né, como Naruto Gold e o Dragon Ball, que vem seguindo esse formato de 5 em 5 por mês. Então, se o One Piece ele seguisse esse mesmo padrão de ser relançado de 5 em 5 volumes, cada um custando R$ 22,90, por mês você iria ter que desembolsar R$ 149,50 para adquirir esses 5 volumes de uma vez. E se esse relançamento ele seguisse essa publicação mensal, em 20 meses a gente ia alcançar esses 98 volumes que já foram lançados, o que dá em torno de 1 ano e 8 meses. Aí vem aquela pergunta, né? Você teria os R$ 150 por mês para desembolsar, para comprar os seus 5 volumes de One Piece relançado, considerando os outros mangás que você já pega por mês? E aí você teria como fazer isso durante 20 meses seguidos? É lógico que você não é obrigado a comprar todos de uma vez, mas ainda assim é um gasto que você teria no final. Isso porque também eu já aviso, a Panini relançar o One Piece lançando um volume por mês fica totalmente inviável. Porque a gente está falando de 98 volumes, ou seja, 98 meses, o que dá um pouco mais de 8 anos seguidos de publicação. Ainda não contando, claro, os próximos volumes que ainda iriam lançar. E se fosse bimestral, então, um volume a cada 2 meses, sem chance nenhuma também, porque só de falando nos 98 volumes, a gente tem aí 16 anos para que a coleção acabe. Então, realmente, tem que ser feito em blocos, seja mensal ou bimestral. E fora que esse valor total que a gente está falando, ou de 2.930, ou esses 150 aí a cada 5 volumes por mês, a gente ainda não está considerando os aumentos que podem ter. E a gente sabe que durante esse período, né, de relançamento de One Piece, esses 8 anos aí, enfim, esse 1 ano e 8 meses, né, se fosse de 5 em 5 a cada mês, é praticamente impossível que não tenha nenhum reajuste de preço, seja por conta da inflação ou até mesmo de impostos. Ou alguma nova crise, né, como sempre está surgindo aí a cada ano. A Panini ela já garantiu que nesse ano de 2021 nós não vamos ter mais nenhum aumento. Eles já estão com um calendário aí de lançamento, está tudo já planejado, então nenhum mangá vai sofrer um reajuste. Porém, nada garante que em 2022 esses reajustes voltem. O último aumento que nós tivemos, os mangás eles foram, né, os mais simples, já que a gente está falando da qualidade de One Piece.
eles foram de R$ 22,90 para R$ 29,90, ou seja, a gente teve um aumento aí de R$ 7,00. Eu acredito que o próximo aumento não vai ser um aumento tão brusco assim. E aí, puxando alguns outros exemplos, deve ser esse aumento de R$ 1 ou R$ 2,00 que era o que costumava acontecer antes. Então vamos imaginar agora um cenário onde a gente tem um One Piece que custa de R$ 30,90 a R$ 32,90. Vamos chutar alto porque a gente sabe que, né, é bom a gente não contar tanto com o ovo antes de sair da galinha. Se cada volume de One Piece relançado fosse custar R$ 32,90, você teria que desembolsar no total R$ 3.224,20, contando todos esses 98 volumes já lançados. Ou R$ 164,50 caso ele venha, né, em distribuição em blocos, 5 volumes por mês. Ah, Joey, você tá falando aí de um relançamento mensal, um formato tankō simples, mas a Panini pode muito bem relançar o One Piece em um formato Big, né? Ou seja, em um formato 2 em 1. Então vamos lá. Hoje, um formato Big lançado pela Panini, vamos pegar como exemplo o Vinland Saga, que é o que eles têm, custa R$ 49,90. E isso não levando em conta os aumentos. O formato Big, ele diminuiria os 98 volumes de One Piece para 49. Hoje, o Vinland Saga, ele é um formato Big, ele tem a sua publicação mensal. Então, vamos considerar que eles relancem One Piece em formato Big também mensalmente como Vinland Saga, custando aí os seus R$ 49,90. Então, R$ 49,90 vezes 49 volumes, a gente tem R$ 2.445,10. Dá menos lá do que os 2.930 que a gente tinha feito no primeiro cálculo. Quase aí R$ 500 a menos, né? Então dá pra ver que o Big, ele seria melhor do que o tankō, seria mais barato no geral do que o tankō. E demoraria 49 meses para acabar, ou seja, 4 anos e 1 mês. Só que ele demoraria mais tempo do que se fosse lançado 5 volumes por mês, como se fosse o tankō, né? Que demoraria 1 ano e 8 meses. E para você, o que importa? Tempo ou dinheiro? Né? Mais tempo para você completar a sua coleção ou gastar menos dinheiro nela? Só que como o exemplo anterior, vamos contar com os aumentos também. Vinland Saga, ele foi lançado custando R$ 44,90. E aí ele teve o seu aumento, ele foi para R$ 49,90, teve aí R$ 5,00 de aumento. Então, considerando um próximo reajuste, um formato Big da Panini viria a custar R$ 54,90, o que aumentaria o preço da coleção total para R$ 2.690,10, mantendo aí os seus 4 anos e 1 mês também para acabar. Mas, se vocês também perceberem aqui, eu só tô levando em conta um aumento. No caso, eu acho que, infelizmente, em 4 anos a gente ter só um aumento é ter muita esperança. Deve vir aí em torno de uns 2 a 3 aumentos assim, sendo bem otimista. Então, consequentemente, também poderia aumentar ainda mais o valor total da coleção, mesmo considerando o tankō ou Big. Mas a Panini, ela pode lançar o One Piece também no formato Trig, no formato 3 em 1. Gente, esse daqui é sem chance nenhuma. Hoje um formato Trig, ele custa em torno de R$ 62,90, isso levando em conta a JBC, porque a Panini ainda não tem nenhum mangá nesse formato, mas também deveria girar em torno aí dos seus R$ 60. E o One Piece, ele não é voltado para pessoas que compram volumes Trig, para pessoas que querem mangás de colecionador. Sendo bem sincero, eu acho muito difícil a gente pensar que a Panini pode relançar o One Piece em um formato Big, quem dirá Trig. Eu ainda acho que se o One Piece for relançado ainda algum dia, vai ser no formato mais basicão mesmo. Por quê? O intuito de venda desse mangá é pegar esse povo aí que tá gostando do anime, pegar as crianças aí, que é o público-alvo, gente, é o que vai fazer vender. Não é pensando em, vamos ter que relançar One Piece aqui com um negócio diferenciado e tal, e Big Trig. Não, não é, gente. O que eles vão querer é vender, então tem que procurar um jeito em que fique mais barato possível.
semelhante aos casos que a gente viu aí, né, com o Naruto e o Dragon Ball. O Dragon Ball a gente não tem o relançamento aí em formato Kanzenban lá, que tá com a capa dura e tal. E a Panini relançou ao mesmo tempo também o Dragon Ball no formato básico, porque é esse que eles querem atingir o público que não compra a edição de colecionador. Eu acho muito difícil isso acontecer com One Piece, porque ele não é um título de peso em vendas aqui no Brasil, se a gente for comparar com Naruto e Dragon Ball. Naruto, a Panini pode também relançar em formato de colecionador, que as pessoas vão comprar, porque é um título que vende muito bem. Dragon Ball tá aí também para ser a prova disso, só que eu acho que isso muito difícil aconteceria com One Piece. Ele não é um título de tanto peso assim aqui no Brasil em relação a vendas. Porque aí eu vejo muita gente comparando, né? Ai, mas Naruto tem 72 volumes e ele foi já reimpresso 300 vezes. Por que a Panini não faz o mesmo? É isso que eu falei. Não tem como a gente comparar Naruto aqui no Brasil, o peso de Naruto aqui no Brasil, com o peso de One Piece aqui no Brasil. O que pesa muito mesmo em One Piece é a quantidade de volumes. Ele é um título extremamente longo. O que garante que a pessoa que comprou o volume 1, o 2, o 3, o 4, o 5... vai comprar até o 98, até o 110 aí, sei lá quanto que o One Piece vai durar. E aí eu faço essa pergunta pra você que tá assistindo o vídeo. Desses mangás que estão sendo relançados, quantos que você de fato continuou a comprar? Porque eu sei que você que tá aí assistindo, você compra muitos mangás. Quantos relançamentos você está deixando passar para dar prioridade para outros títulos mais importantes para você, outros títulos que você gosta mais? Fora, gente, que além de tudo isso que eu falei, existe algo chamado contrato. Quando uma editora aqui do Brasil vai lançar algum mangá, eles fazem um contrato com a editora japonesa. E esse contrato ele abrange uma gama de volumes. O contrato da Panini com a editora Shueisha lá, que é a detentora dos direitos de One Piece no Japão, agora ele é por edição. Por quê? A gente alcançou a edição japonesa de One Piece. Então o que acontece? Sai um volume 99 lá no Japão. A Panini ela tem que fazer um novo contrato com a editora japonesa pro volume 99. Ah, não pode fazer já do 99 ao 105? Não, porque a gente nem sabe se vai acontecer o 109, não sabe. Como alcançou o Japão, tem que fazer a cada volume. Então, por isso que demora, quando sai lá, demora um pouquinho de sair aqui, porque tem todo esse trâmite. Então, se a Panini quiser relançar, reimprimir One Piece, né, volumes que ela ainda não tem no estoque, tem que fazer um novo contrato com a editora japonesa. Então, olha, a gente quer relançar esse título. E aí é feito tudo de novo e isso também pode aumentar um pouco mais o preço. Eu acho muito difícil o One Piece ser relançado esse ano. É algo que eu quero muito, não por mim, mas eu sei que é algo que vocês querem bastante. Eu sei que é um título que muita gente não teve a oportunidade de começar a colecionar lá em 2011, né, quando ele foi relançado aqui no Brasil, e que queria ter uma nova chance agora. Mas eu de fato acredito que esse ano não tenha. Eu também acredito que a Panini esteja pensando em estratégias para relançar esse mangá. Eles sabem que o público quer. Mas não é tão fácil assim. E aí eu espero que esse vídeo tenha aberto mais um pouco a mente de vocês, iluminado um pouco mais, de entender o porquê que no geral é difícil. Então pensa em todas essas questões que eu falei aqui. Nos preços, no geral, no tempo de duração da obra, na distribuição, né, na periodicidade que o mangá vai ter, no peso que o título tem no Brasil, se você vai ser um colecionador que vai pegar do começo até o fim ou se vai ter um momento em que você não vai mais conseguir pegar, e também nessa questão do contrato. Tudo isso são coisas que influenciam não só One Piece, mas qualquer outro título. Bom, galera, então esse foi o vídeo explicando por que é difícil a gente ter uma reimpressão, um relançamento de One Piece aqui no Brasil. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já sabe, deixa aí o seu gostei no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e também ativa o sininho de notificação para sempre que sair um vídeo novo, você ser avisado. E deixa aí nos comentários, eu quero ver quantas pessoas vão de fato comprar um relançamento de One Piece pensando em tudo isso que a gente conversou agora. Quem sabe se os resultados forem positivos, a Panini pode acabar prestando um pouco a atenção nesse vídeo aí e quem sabe pode ser algo que ajude, né, o relançamento a acontecer de uma forma mais rápida.
Bom, galera, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Nos vemos na próxima. É isso aí, valeu, falou e...